Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, Matheus. Boa noite. Convidar a Ana Beatriz para participar. Nossa, que linda! Sempre linda. Vou colocar aqui, você me vê? Eu fiz algumas anotações e eu vou acompanhar aqui para não me perder. Vamos chamar. Ana, como que tá o nome dele? Carlos PR. Deixa eu procurar aqui, peraí. Bem, a gente já descobre. É Carlos. Carlos Eduardo. Ah, é PR Carlos RJ. É esse. Vamos pesquisar aqui. Tô procurando ele aqui, tá? Será que ele já está nos assistindo? Achei. Convidei. Olá, tudo bem? Prazer conhecer você. Boa noite. Que alegria para mim. Um prazer enorme. Obrigada. Olha, estou emocionada, de verdade. É, 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 amém, amém. hum, Bom, olha, hum, ô Ana, eu estou observando que tem muitas pessoas ouvintes participando também. Isso é bom, isso é bom. Então nós vamos ter que fazer a voz, né? Vamos interpretar a voz também. Os comentários eu vou tirar, tá? Ativar a pergunta, comentários. Senão atrapalha. Podemos começar? Que bom. Bom, boa noite a todos, novamente. Muito obrigada por essa oportunidade. Isso foi muito especial.
Esse encontro foi muito especial, porque ele me fez passar a tarde toda estudando biblicamente o que eu ia dizer. Então eu queria primeiro dizer que eu sempre falo sempre com muito argumento, muita propriedade, muito cuidado com o que eu vou falar, porque quando a gente envolve a palavra de Deus, a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode sair por aí falando de Deus sem ter cuidado com o que você está dizendo, não é? Então, eu passei a tarde pesquisando palavras na Bíblia, pesquisando momentos especiais. Algumas pessoas daqui me conhecem, outras não. Eu tive bastante gente que começou a me seguir hoje, talvez para assistir o senhor, né? Posso chamar de senhor? Ele é tão jovem, né? Não quero chamar ele de senhor. Não posso falar você? Posso falar você. Pode. Então, assim, eu sou Raquel Moreno, eu tenho 46 anos, sou casada, tenho um filho. Eu nasci dentro de uma doutrina católica, de uma família católica, mas a gente não teve um ensinamento de uma doutrina na igreja. Ou seja, assim, aos domingos, a gente não tinha essa doutrina de estar sempre indo na igreja, então não era uma obrigação. A gente foi ensinado a acreditar em Deus, acreditar em Jesus, e não tinha um compromisso. Não tinha um compromisso. Eu conheci a igreja evangélica depois de adulta. Eu conheci vários lugares para chegar no lugar que eu me senti bem. Eu fui pingando. Fui num lugar, depois fui no outro, até chegar num lugar que eu falei, eu me sinto bem aqui. Eu me encontrei aqui. E, e aí, antes disso, antes desse encontro, nessa igreja batista, eu estava estudando sozinha. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava. Já tinha lido a Bíblia toda, estava indo por uma segunda leitura e comecei a estudar teologia, tudo por conta própria. Esse ano eu fiz o curso de capelã, capelania. Gostei muito do curso de capelania. E, e assim, as coisas foram acontecendo. É uma honra poder falar de um assunto tão sério e, ao mesmo tempo, tão necessário. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, porque eu não tenho freio na língua. Eu vou falando. Depois eu paro, penso e falo assim, será que eu devia ter falado? Será que eu devia ter feito isso? Mas agora já foi, o que eu faço? Quando eu paro e penso que eu estou agindo errado, eu faço uma reflexão e eu tenho a humildade de pedir desculpa, eu tenho a humildade de me redimir. Mas quando eu entendo que eu estou certa, eu não arredo o pé, eu não volto, porque eu estou certa. Eu acho que eu estou certa
E ponto final. O meu marido, ele brinca comigo que eu cometo sincericídio. É matar as pessoas com palavras. Eu sou tão sincera, tão verdadeira, que eu arraso com as pessoas. E elas não estão preparadas para isso. E no estudo de hoje, eu percebi que nem sempre a gente pode fazer isso. Nem sempre. Mas também participar da comunidade surda, como eu tenho participado ativamente com esses surdos, me trouxe uma certeza de que a falta de comunicação ela é o fator principal para que o surdo fique imaginando coisas, colocando coisas dentro da cabeça dele, imaginando e vivendo de achismo. Ele vai achando. E essas sementinhas que são plantadas, que é a preparação para uma amargura, de um rancor, está preparando ali o terreno para nascer uma amargura, um rancor, ela tem feito destruição na internet. Ela tem feito destruição na internet e o que eu percebo pessoas divididas, pessoas pregando aquilo que não faz, usando a palavra, usando a Bíblia, mostrando, fazendo dança, sabe assim? A pessoa faz dança, recebendo, e é tudo escuro, recebe e faz, mas não, na verdade não, por trás é outra pessoa que quer plantar amargura, que quer plantar destruição, que quer plantar problema, que quer separar grupos, que está sempre provocando o outro, sempre provocando, está provocando o tempo todo. E eu acho que esse é o momento, e a sua presença aqui é muito importante, para que a gente entenda assim, ó, que essa permanência na cultura surda, eu tenho percebido que descontrola um pouco a essência. As pessoas estão perdendo razão, as pessoas estão perdendo o eu delas, sabe? Por conta da internet. Por conta disso aqui, ó. Isso aqui está mais importante. E aí eu pesquisei hoje em 1 Coríntios 11:13. 1 Coríntios 11:13. Que fala sobre julgar. 11:13. Lá fala sobre julgar. Então lá diz assim, que ninguém pode condenar, mas que nós podemos distinguir entre o certo e o errado para promover o bem. Certo? Isso aí é bom. Mas quando for para promover o mal, que é condenar alguém sem dó, sem nenhuma piedade, lá em Romanos 13:14, diz que isso é mal, isso é ruim. Então eu queria saber do senhor assim, não consigo falar, vou dizer para ele por respeito, né? Eu queria saber o seguinte,
podemos julgar para fazer o bem? Podemos julgar para fazer o bem ou para fazer o mal? Como é? O que você fala para mim sobre julgar? O que a gente pode falar sobre julgar para os surdos entenderem sobre julgamento? Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, ver vocês, ver a todos, todos me falam, né? A minha esposa gostou muito de ver no Instagram a Raquel falando, enfim, e me falou, e eu ouvi, né? Mas antes eu não. É a primeira vez que a gente se encontra, que a gente vê, e é uma alegria poder conhecer você. Obrigado pelo convite, Ana Beatriz, Raquel, e é uma satisfação mesmo poder encontrar vocês e fazer essa troca, né, sobre falar sobre isso, né, sobre julgamento, sobre julgar o próximo. Eu sou da Igreja Batista, sou pastor da Igreja Batista e eu trabalho já há 20 anos nessa igreja, no Ministério de Surdos, né? Temos mais de 600 surdos, né? Mais de 100 surdos, então é uma responsabilidade muito grande. Mais de 100 surdos, uns 120. Mais de 100 surdos, uau. Pensei que era 600. Então, é o ministério, né? Nós temos um ministério e esse ministério não é fácil. Ser líder de um ministério não é fácil. Os surdos têm muitos problemas, têm muita questão de julgamento, de acusar, de denunciar, de pensar mal, de acusar, de achar coisas, imaginar coisas. Então, muitas são situações, né? E os meus pais os pais muitas vezes não ensinam e não aconselham, então os surdos crescem sem essa informação, né? Crescem, se desenvolvem sem ter essas informações. Alguns estudam, alguns se formam na faculdade, são doutores, né? Mas não sabem como é a questão da educação, do julgamento, desses princípios morais, assim, né? E éticos, não entendem de forma clara. Tá travando um pouquinho, né? Ele saiu, mas acho que ele volta. Dizem que com o filtro fica mais lento. Tirei. Vamos pôr ele aqui de novo. Eu tava mais bonita no filtro. Voltou. Então, né, explicando sobre esse assunto do julgamento, de julgar o próximo, tem uma metáfora. Por exemplo, uma pessoa, né, chega que eu conheço. Ah, ele é viciado em cigarro. A pessoa é viciada em cigarro. Mas eu vi que ele já mudou isso há 3 anos, mas eu acho que ele continua, que ele já mudou, há 3 anos atrás, isso, ele já mudou, e eu continuo com esse julgamento. Mas ele já mudou a vida. E eu acho que ele continua fumando, ele tem esse vício. Isso é julgamento.
Porque isso é o passado dele. Ele já parou com esse vício, mas a pessoa continua julgando e marcando como se ele continuasse com esse vício. E isso acontece muito. Eu acho, né, a pessoa julga no caso, né, e critica. Eu acho que ele está com problema no casamento. Acho que a pessoa está com problema no casamento. A pessoa imagina que a pessoa esteja com algum problema, mas não viu se realmente a pessoa está com problema no casamento. Tem um casamento maravilhoso e, enfim, as pessoas ficam julgando áreas da vida dos outros e a gente e os nossos olhos. A Bíblia fala o quê? Em Mateus capítulo 7, versículo 1, que as pessoas, elas enxergam e já julgam e não cuidam, por exemplo, o cisco que tem no seu olho, né? Às vezes a gente tem um cisco no olho e em vez de tirar o cisco do olho, fica cuidando da vida dos outros, né? Então a gente tem que julgar a nós mesmos. Então, ao invés da gente olhar as nossas falhas, os nossos erros, a gente fica julgando as vidas dos outros. Então, ele diz que a gente precisa tirar o cisco dos nossos olhos e parar de julgar e olhar a vida dos outros achando coisas ou imaginando e já pré-julgando. Isso é muito perigoso. Isso é uma maldição, na verdade, né? Isso é uma maldição. E é pecado, esse costume, né, de julgar, de acusar, é pecado. Às vezes as pessoas estão em grupo, conversando, e a outra pessoa nem imagina o que está sendo falado, e fica falando fofoca, e falando da pessoa, e falando coisas, e como se fosse, assim, pensa que é algo normal, que é leve, que é só uma fofoquinha, que é só... Mas isso é uma maldição, isso aí já é uma maldição. Deus não abençoa isso. Né? Eu preciso procurar essa pessoa e dizer, olha, eu falei mal de você, né? Eu fiz fofoca nas suas costas, né? Fui eu que comecei, eu falei isso. E eu quero tirar essa maldição da minha vida, eu quero me libertar disso, eu quero te pedir perdão e mudar isso para que eu tenha a bênção de Deus. A maioria não faz isso, não chega até a pessoa, não assume e fica anos e anos com essa maldição sobre a vida, porque não tem o arrependimento. E Deus não se agrada com isso, Deus não abençoa e fica essa vida com problemas e vai de geração em geração e vai indo e o casamento é sofrido, vê vários problemas. Por quê? Porque falta o perdão. Falta pedir perdão e aí fica carregando essa maldição. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Em Mateus, né, na Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 22 e 23, Jesus ele nos atenta a isso. Ele diz assim, se você, falando com os discípulos, né? Se você falar mal contra o seu irmão, é como se fosse um crime, como se você estivesse cometendo um crime, um assassinato, enfim, né? E se morrer, a vida eterna não vai ter, vai para o inferno, né? Foi Jesus que disse isso, que as pessoas falam mal do seu próximo e significa o quê? É um crime que está cometendo contra a pessoa, é um assassinato, na verdade, né? Então, é como se o corpo já tiver para o inferno, está condenado Então, é como se o corpo já tivesse, assim, para o inferno. Então, a gente precisa se libertar dessa culpa, parar de espalhar e destruir a imagem das pessoas e pegar e conversar com essa pessoa, pedir perdão e Jesus aceita perdoar e tira essa condenação eterna, no caso, né, do inferno. Às vezes, esquece, deixa passar, vamos esquecer. Não, mas e aí fica guardando no passado e essa maldição e essa morte eterna não vai para o céu. A pessoa não vai para o céu. Jesus falou que vai para o inferno, é uma condenação eterna, a Bíblia diz. Então a gente pensa que é brincadeira, que dá, vou ali, vou brincar. Não, é muito sério, é muito perigoso. Quando a gente
o nosso... É como se a gente fosse irmãos, nós somos todos iguais e somos criaturas de Deus. Deus nos criou, então a gente... E Jesus falou que é uma obrigação a gente pedir perdão ao próximo, é uma obrigação. Se tu não pedir perdão para o teu próximo, Deus nunca vai te perdoar. Deus não vai te perdoar. A Bíblia falou isso. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus fala o quê? Vocês são meus discípulos. Então a gente precisa perdoar uns aos outros. E aí Jesus também promete nos perdoar. Então, se vocês são meus discípulos, vocês têm que perdoar o seu próximo. Porque vocês são os meus discípulos. Se vocês não perdoam o próximo, não perdoam o seu irmão, enfim, Jesus diz o quê? Que não reconhece a gente como isso é muito grave, isso é muito pesado. Essa palavra de Jesus é muito dura, não é? Que nós não seremos discípulos, nós não somos reconhecidos como discípulos de Cristo, se a gente pratica isso. Então, eu preciso buscar o perdão, eu preciso perdoar o próximo. Se eu não buscar o perdão, é como se eu não fosse discípulo. Jesus não nos reconhece como discípulos de Cristo, como seus discípulos. Então, a gente precisa buscar o perdão. Tem um versículo também em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Deus Pai, né? Todo-Poderoso, está no céu nos olhando e Ele nos perdoa, né? Quando a gente se arrepende, a gente, né, se quebranta diante de Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Então, a gente tem que também ter essa consciência se o irmão se arrepender, a gente tem que perdoar, a gente tem que mostrar o perdão para que a gente receba esse perdão também. Se eu não perdoar o meu próximo, não, ele não assume, Deus também não vai me perdoar. Ele não me conhecesse, como se eu fosse um desconhecido para Deus. Se eu erro, se eu cometo um erro, eu tenho uma culpa, e eu vou até a pessoa, peço perdão, ou a pessoa vem me pedir perdão e eu digo que eu não aceito. Não aceito esse perdão, não quero liberar o perdão, né? Então, se eu liberar esse perdão, Deus me perdoa. Agora, se eu não perdoar e a pessoa não liberar o perdão, bom, o problema é dela. Eu já fui até ela, eu pedi perdão, eu estou em paz diante de Deus, eu estou limpo diante de Deus, as minhas culpas, né, estão diante de Deus, eu estou limpo. Agora, porque daí é o problema da pessoa. Se a pessoa não quer aceitar esse pedido de perdão, o problema é dela. Eu já pedi o perdão, eu já fui até ela. Né? Então é ela que precisa olhar e ter essa cura, essa libertação. Né? Se não tiver essa cura, vai ter um juízo eterno. Então eu estou em paz, estou limpo diante de Deus, estou perdoado. E ela vai ficar com essa consciência, com essa culpa, e vai continuar acusando as pessoas, julgando e acusando. Vira uma doença. E é uma maldição. A pessoa carrega essa maldição para a vida. E Deus não abençoa. Deus não abençoa. Às vezes as pessoas pensam, Deus me abençoa, Deus é maravilhoso, e fala, e fala, e fala. E Deus, eu não conheço. Eu nunca te vi, nem te conheço. Mas eu já estudei, eu fiz faculdade, eu tenho sucesso, eu canto, eu louvo, eu prego, dou palestras, mas não tem o Espírito Santo. É tudo baseado na carne, é nos seus próprios conhecimentos e carrega não tem essa intimidade com Deus, não tem uma vida cheia do Espírito, né? O da pessoa, no caso, né? Então a gente precisa, nós precisamos entender que não é brincadeira. Não é brincadeira. Jesus quer que a gente tenha uma vida séria diante dele, que a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo, que a gente tenha esse avivamento e essa cura e essa libertação, e que Deus entre na nossa vida e que Ele faça essa transformação na nossa vida. E que a gente mude. Se a gente não muda, se a gente continua sempre na mesma vida e com os mesmos hábitos e não tem essa transformação do Espírito Santo, a gente vai continuar sempre nesse ciclo de morte espiritual. Enfim, então é uma maldição eterna que a gente carrega.
Então a pessoa nunca vai ver a Deus, né? Então a gente, por exemplo, pai e mãe, a pessoa que engana o chefe, que falta o trabalho e pede atestado de forma fraudulenta, enfim, né? Tá enganando. Ou então, me empresta um dinheiro, depois eu te pago e não paga, e é devedor. É uma maldição que a pessoa carrega. Ou namora e não assume, e aí é casado e não assume, tem a traição e omite omite que é casado, é uma maldição também. Ah, meu marido é ruim, minha esposa é ruim, vou separar, vou divorciar. Sabe, inventa para a pessoa que vai, que o esposo ou a esposa são ruins, eu quero uma pessoa nova. É uma maldição que carrega. E Deus se afasta desse tipo de comportamento. Por quê? Porque a pessoa não quer assumir, não tem o quebrantamento, um arrependimento, não fala a verdade, não. E a mentira quem é o pai da mentira? É o diabo. João capítulo 8 fala isso. Se a pessoa crê em Jesus, a pessoa é salva, é batizada, recebe o Espírito Santo, mas acusa o irmão, acusa o próximo, julga o próximo, aponta o dedo, desconfia, fala mal, faz fofoca, não é salvo de verdade. Não é crente de verdade. É do mundo, pertence ao mundo. Não é crente. Não é crente, não teve o arrependimento e não teve a libertação. Não teve a libertação e precisa ver essa libertação. A pessoa que pratica isso não conhece a Jesus de verdade. Então, como? Como? O mundo é assim, as pessoas estão acostumadas a julgar, a criticar, e a gente precisa entender e ter temor diante de Deus com esse tipo de comportamento, ter a consciência de que temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso intercessor, e nós não somos perfeitos, né? Nós somos falhos, a gente erra, e a gente precisa estar sempre, constantemente se arrependendo, se arrependendo e não julgando as pessoas. Se às vezes a gente é grosseiro com uma pessoa, a gente julga, a gente briga e a gente vai ali ou não gosta. A gente precisa ajudar, precisa apoiar, precisa aconselhar a pessoa quando a pessoa está no caminho errado. Provérbios, né? Na Bíblia também tem Provérbios capítulo 27, versículo 5. Então, explica o quê? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, a Ana Beatriz, né? A Ana Beatriz, Carlos, vi a Ana Beatriz. Ela fez um trabalho errado, ela fez alguma coisa errada, né? Ela praticou alguma coisa errada. Eu preciso repreender ela, exortar ela. Eu preciso exortar, porque significa o quê? Se eu criticar, dói, é como se fosse uma espada, né? Mas eu estou ajudando ela eu estou dando valor para ela, porque ela é minha amiga de verdade. Eu quero que ela acorde. Então dói, é como se fosse uma espada mesmo entrando no peito, mas é porque a gente ama, porque a gente quer, a gente tem que dar valor para essa pessoa. Então a gente exorta, a gente aconselha, a gente dá bronca para que a pessoa acorde e mude esse comportamento. E isso significa o quê? O crescimento do reino de Deus, o crescimento das pessoas. Versículo 6 e versículo 7. Deixa, ela é assim mesmo, não adianta aconselhar, não adianta falar, ela é assim mesmo. É um falso amor, não é amigo de verdade. Isso não é amizade. Amizade, a gente quer que a pessoa se desenvolva. Parece que a gente não tem interesse. Então, a gente precisa ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar, para que a pessoa possa se desenvolver. E isso significa o quê? Que eu tenho amor por essa pessoa. A maioria não pratica isso, né? Eu acho que você percebeu que eu fiquei um pouco emocionada, né? Porque o que você falou faz muito sentido hoje. Porque aconteceu exatamente isso. Às vezes a gente tem que repreender, a gente tem que chacoalhar. E se eu tivesse mais perto de alguém, se eu tivesse
A internet, ela aproxima a gente, né? Ela pode... Mas, ao mesmo tempo, ela distancia. Mas se eu pudesse estar perto de uma pessoa hoje, eu acho que eu faria igual aquele treinador das Olimpíadas, que segurou o atleta e deu na cara dela, chapalhou ela e deu na cara dela para ver se ela acordava. E ela ia fazer o salto de verdade, ela tinha que virar de verdade. E deu certo, ela trouxe a medalha de ouro, né? Se eu tivesse perto de uma pessoa hoje assim, eu teria feito isso. Mas eu teria feito isso por amor. Que é exatamente o que você falou. E às vezes eu sou tão dura nas palavras que depois eu fico pensando o que a pessoa pensou daquilo que eu escrevi, né? O que será que ela pensou de mim? Uma pessoa tão doce, uma pessoa tão boneca, sempre tão disposta. E eu posso falar de quem eu estou falando? Posso falar, Ana? Posso falar? Eu estou falando da Ana Beatriz. Eu estou falando dela. Estou falando dela. Sabe por quê eu estou falando da Ana? Porque a Ana... A Ana, ela é uma pessoa que tem, assim... Ela tem feito coisas incríveis para a comunidade surda. Que nenhuma outra pessoa faz. A gente sabe disso. A Ana traz informações o tempo todo na rede social. Informação que pessoas que têm condições de fazer não fazem. Pessoas que poderiam estar fazendo, que poderiam estar valorizando o trabalho de um intérprete, não faz. Não faz, não está nem aí para o surdo. Não quer nem saber do surdo. Quem é surdo na fila? Quem é surdo na fila do pão? Eu vou fazer o quê para surdo? Eu não preciso pagar intérprete. Eu não preciso deixar minha live acessível. Eu não preciso pôr legenda. Eu não preciso ter intérprete de Libras. E aí, quando a Ana pega um trecho de um vídeo e faz o surdo entender aquilo, e para o surdo ele para de imaginar, porque ele só está vendo, né? Ele só está vendo as imagens passar. Ele para de imaginar e ele, pá, chega a entendimento. Chegou a comunicação. Entendi. Ah, era isso. Ah. E a Ana não tem valor. E eu não vejo o próprio surdo da comunidade surda, eu não vejo o surdo agradecendo. Eu vejo o surdo pedindo. Ana, esse vídeo. Ana, esse vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo. Eu só vejo isso. Mas eu não vejo agradecer. E aí, um tempo atrás, eu comecei a fazer um trabalho de agradecer a Ana todos os dias. Quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela Ana. Quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus pela Ana. Por quê? Eu posso estar falando, mas eu não tenho audição boa. E eu aprendi Libras, e a nossa conversa aqui está sendo olhando para a Ana e olhando para você, porque eu estou acompanhando em Libras. E por que eu não faço Libras? Porque eu não sou fluente. Não tem qualidade. Eu não vou trazer qualidade. Tá? Então, eu comecei a fazer um trabalho de agradecer a Ana. Ana, obrigada pela interpretação. Ana, obrigada. E isso parece que as sementes que eu falei lá no começo, fui plantando a sementinha e comecei a ver alguns fazendo, alguns agradecendo. E o surdo é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Eu amo a comunidade surda porque ela entende perfeitamente tudo que tem que ser feito. Basta a comunicação chegar. Agora, o ouvinte
Esse ouvinte famoso, que a gente não consegue chegar, inacessível, não consigo chegar no cara, político que não responde mensagem, famoso que prega e faz pregações lindas, maravilhosas, que precisava chegar no surdo e não tá nem aí para valorizar nada, sabe? Eu sinto muita falta dessa valorização desses profissionais. Eu sinto muita mesmo, muita falta disso. E vem de pessoas que pode fazer. Eu queria só complementar que em Mateus 7,15, desculpa, 7, 7 de 1 a 5, eu anotei aqui. Jesus disse também que a gente deve olhar para nós primeiro, antes de julgar. Porque senão a gente vai acabar condenado. E aí a gente, se você aponta o erro do outro, você está fazendo pior que ele. Sendo hipócrita, né? E coisas piores. Então, é só um complemento de tudo que você falou, também está em Mateus. E olha que interessante. A gente poder dar nossa opinião, porque muita gente fala assim, ó, mas eu estou dando a minha opinião. A opinião é minha. Eu falo o que eu quero. Eu venho aqui na rede social falar minha opinião, meu direito de expressão. Eu posso falar o que eu quiser. E aí tá falando assim, né? O quanto é importante eu dar a minha opinião e o quanto é importante eu deixar, às vezes, uma crítica para lá. Deixa para lá. Esquece isso aí. Esquece, está aí em 1 Coríntios 5:12. Então, Thaís está explicando isso lá. Deixa para lá. Esquece isso aí. Não vai ficar provocando. Para que ficar botando lenha na fogueira? Para que ficar botando lenha na fogueira? Então, humildade para avaliar a nossa opinião, refletir, então, sobre a nossa opinião e mudar de ideia quando a gente descobrir que a gente está errado, né? Vamos mudar de ideia, vamos pedir desculpa. Tudo que você falou aí perfeitamente ficou assim muito claro e foi incrível o que você falou porque aconteceu hoje. Às vezes eu sinto, às vezes eu sinto a Ana triste, falo, Ana, tá chateada? Vamos conversar. Às vezes, se eu estivesse perto dela, eu ia chacoalhar ela. Pegar ela, chacoalhar ela. Mas é por amor. É por amor. É por amor. E é isso. O verdadeiro amigo faz isso. Eu queria falar também sobre divisões. Eu acho que você não tem tempo de ficar acompanhando isso. Mas na internet eu tenho visto isso acontecer com frequência, né? E tá tudo bem se tiver divisão. Dividiu. Olha só, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Eu gosto... É um exemplo. Então, presta atenção, pessoal. Eu gosto de salsicha. Eu gosto de salsicha. Ok? Tá. Tem 2 carrinhos aqui, ó. Um do lado do outro. 2 carrinhos. Eu gosto de salsicha. Eu vou comer aonde? Eu vou comer aonde a salsicha é mais gostosa. Eu vou comer onde tem 2 salsichas. Aonde tem ketchup, onde tem mostarda, onde tem bacon, queijo. Eu quero mais. Eu tô com fome. Eu quero mais. Eu quero num lugar melhor.
Eu quero onde eu gosto. Eu quero sentar onde tem meus amigos. Eu quero sentar para conversar. Eu quero ter conversa boa. Eu quero ter paz. Eu quero sentar ali, relaxar. Eu não quero ficar num grupo aonde tem provocação o tempo todo. Gente provocando, falando mal e criticando. Eu não me sinto bem ali. E tá tudo bem se eu mudar para cá. Vocês conseguem me entender essa mudança? Tá claro? Tá claro? O que eu quero dizer com isso? Olha, que esse cara aqui, que eu não quero ficar, precisa parar, refletir. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu... O que está de errado em mim? O que está de errado no meu grupo? O que eu estou fazendo de errado que as pessoas estão mudando de grupo? Será que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso melhorar? De repente, eu cancelo esse grupo e mudo pro de lá, porque o povo de lá é muito legal. O povo de lá é de paz. O povo dali é de Jesus. O povo dali é do bem. Será que não tenho que refletir, parar e pensar o que eu estou fazendo? Será que eu vou ficar provocando a vida inteira? E eu provoco uma pessoa, não. Eu provoco... Já provoquei um monte de gente. E vai provocando, 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 provocando. Não tem fim. Eu precisava falar sobre essa divisão e aí o senhor já tinha dito isso, né? Sobre a falta de perdão. Né? A humildade de assumir um erro e a humildade de perdoar, né? Seja desse grupo ou do outro grupo. O grupo que tá bom precisa perdoar aquele que tá ruim. Precisa perdoar o que tá ruim. E o que tá ruim precisa ter humildade de refletir o que eu tenho que melhorar, aonde eu tenho que melhorar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa divisão. Se você conhece sobre isso, se você está acompanhando isso, se você tá, o que você está percebendo? Então, as redes sociais são muito perigosas. A rede social é muito perigosa. Pode realmente acontecer essa divisão, né? Do gestionamento, né? As redes sociais, a pessoa, por exemplo, dá uma opinião ou a outra pessoa concorda. E dá ensina, com essa opinião ela está ensinando alguma coisa errada, como se estivesse manipulando ou hipnotizando essa pessoa. E a pessoa, eu concordo com essa opinião. E começa a seguir essa pessoa. Mas eu tô errada e eu começo a criar esse problema, manipulação. E as pessoas começam a seguir esse comportamento e isso vai se espalhando. Né? Por exemplo, família, com os irmãos, com amigos, na empresa. Eu aprendo pego essa opinião dessa pessoa e levo para a vida. E isso é muito perigoso. Então começa as inimizades, as divisões. E isso é muito perigoso. Então, a gente precisa analisar a nossa vida e tem uma... A gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter discernimento para as coisas que são ditas. Será que isso é bom? Será que isso é mal? Será que eu vou? Será que não? E evitar o mal, né?
Se tiver dúvida, pergunta para outras pessoas. Não sai acreditando em uma pessoa só e seguindo uma pessoa só e tendo aquilo como verdade e pegando aquilo e reproduzindo esse comportamento. Pega opinião com outras pessoas, procura um líder, procura um pastor, um amigo, enfim, para ver se realmente isso está certo. Porque eu tenho certeza que a maioria que continua com esses erros não aprendeu. Então começa essas divisões, esse partidarismo, essa inimizade, ódio entre as pessoas, a falta de confiança, a inveja. E aí começa a falar mal, começa a denunciar, ofender. E não tem esse crescimento, não corta isso, é um vício, né? Então as pessoas começam a combinar. Vota em mim, e eu vou substituir, tira outra pessoa, e começa. Não tem essa comunhão, esse relacionamento de amor, e o amor acaba entre as pessoas, e começa uma guerra, uma violência. Isso é uma violência. Começa essa violência. E Jesus ele nos ensina que como discípulos, né, a gente precisa perdoar o próximo. Jesus falou que a gente tem que ele é o nosso modelo, né? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Jesus ele diz que a gente tem que ser imitadores dele. E tem que ser paciente, tem que ser amoroso, né? E paciente, idoso, tratar bem as pessoas, mostrar simpatia, alegria, enfim, pelas pessoas como Jesus. A gente tem que ter humildade, reconhecer, porque Deus vai exaltar. Deus vai exaltar e Deus vai exaltar os que são humildes. Se a pessoa continua com ódio, rancor, mágoa, inveja, julgando, acusando, minha vida tá bem, eu estudo, eu trabalho, eu já tenho sucesso, a vida continua aquela vida vazia. E essa pessoa não vai ver a Cristo, não vai ver Deus, porque não conseguiu se libertar desses pecados. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, como a gente já explicou, a gente já ensinou, a pessoa não quer, a pessoa quer, então, bom, ela vai se ver com Deus, é o julgamento. Deus vai julgar. Deus é quem vai julgar. É importante a gente aconselhar, a gente ajudar, mas a pessoa escolhe se ela vai mudar ou não, se ela vai continuar no mau caminho, é uma decisão de cada um, uma decisão pessoal de cada um. Ninguém é criança, todo mundo é adulto. Eu não preciso ficar dando mamadeira pro resto da vida para as pessoas. Ninguém é bebê mais, todo mundo é responsável, então a gente aconselha, a gente explica, a gente ensina, mas com paciência, né? Então a pessoa fala mal, a pessoa continua caluniando, ofendendo, difamando, mas a gente precisa mostrar, a gente igual tem essa paz, a gente não precisa andar angustiado, preocupado, nervoso e agressivo, como se, por exemplo, isso causa doença, causa estresse, paralisia, muitas vezes, doenças emocionais e suicídios, enfim, morte. Por quê? Então, se a pessoa está falando mal de mim, está caluniando, está difamando, eu me sinto feliz, eu estou em paz, porque a minha vida está em paz, né? Eu estou bem, eu estou com saúde. Eu não preciso me preocupar com o que os outros, né, com o que estão falando. Eu preciso ter um relacionamento com a minha família, preciso procurar a minha família, não preciso. Eu preciso olhar para mim, para minha vida e minha vida espiritual. Ter essa troca com a família, procurar amigos de confiança. Às vezes você tem problemas, né, tá triste, tá sufocado, chama um amigo, conversa, desabafa e alivia a alma, alivia o peso, né? O amigo nos ajuda a gente libertar desse sentimento, muitas vezes, mas tem um amigo de confiança, alguém que pode te ajudar, te aconselhar, e não fica preocupado pensando tá falando isso de mim, tá. Bom, isso é com eles, não precisa dar atenção a isso. É uma perda de tempo, né?
Então, as pessoas precisam olhar e procurar pedir perdão, reconciliação. A gente precisa pedir perdão todos os dias, procurar o perdão todos os dias, né? 70 vezes 7, 70 vezes 7 é todo dia, é todo dia. Eu queria comentar uma coisa, é que assim, nós podemos pedir, nós podemos perdoar, eu perdoo, tá tudo bem, mas às vezes a gente não consegue esquecer aquilo que a pessoa fez. É difícil esquecer. Então você perdoou o que a pessoa fez, mas não esqueceu o que ela fez. Às vezes vem pensamentos, às vezes você lembra, às vezes você se pega pensando naquilo, e aí você não sabe nem por quê, fica pensando naquilo. E aí eu tava pensando assim, o ideal talvez seria afastar da pessoa que te causa mal, afastar da pessoa que já te causou problema. Talvez a melhor saída, por mais dolorida que seja, afasta. Afasta. Eu não sei se o senhor concorda comigo. O que você acha sobre isso? Eu concordo, né, que a gente vai, pede perdão, fica preocupado e fica com medo, com temor diante de Deus e apavorado. E aí pede perdão e a pessoa vai lá e de novo e pede perdão. Não, não precisa. É uma vez só. Pede perdão e afasta. Se a pessoa continua com esse tipo de comportamento, bom, ela está perdendo tempo na vida. Se ela tem esses traumas e fica guardando rancor, significa que ela tá em pecado. E eu vou ser curado. Então é melhor afastar. Deus vai julgar você, Deus vai castigar? Não. Então não precisa se preocupar. Como que faz? Ai, já pedi perdão de novo e de novo. E ai, meu Deus do céu, o que eu faço? E perde sono, e perde noite ali, não consegue. E de novo, e fica ali, e já pediu perdão. E nós somos humanos. Então a gente pede ali perdão e não precisa estar toda hora ali insistindo naquela mesma. Né? A gente tem que ter maturidade e não perder tempo de vida, né? Não precisa, a pessoa não quer mudar, perdoou, acabou, se afasta. Segue o teu caminho, segue a tua vida, vai se desenvolver, vai ser feliz e vai agora ficar guardando ódio, chamando em fofoca e olha ali, já pediu perdão, mas continua naquele assunto e continua ali chamando todo mundo, imobilizando todo mundo para falar mal. Não precisa, ninguém precisa saber disso. Perdoou, perdoou, acabou. Vive em paz, vai viver tua vida em paz, seguir teu caminho. E Deus vai abençoar por isso. Deus não vai te castigar e te condenar por isso. Diante de Deus, tá limpo, porque Deus já perdoou. Deus foi testemunho no coração, por exemplo, da Ana Beatriz, conhece o coração, ela já perdoou, já pediu perdão, já perdoei, enfim. Já. Se a pessoa não assume seus erros, não quer perdoar, bom, o problema é dela, ela vai continuar doente, vai continuar com esses pensamentos negativos a respeito da pessoa, a saúde dela vai ser prejudicada. Deus quer abençoar, né, o teu caminho, as tuas escolhas de vida, uma vida nova, uma vida transformada, um novo caminho. Por exemplo, estimular a Ana Beatriz, por exemplo, né, não se preocupa com as pessoas que estão, né, olha para a tua vida, sente orgulho, né, uma mulher de valor, de coragem, que luta, que serve a Deus, que interpreta, que tem valor para os surdos. E Deus é uma escolhida de Deus, é uma escolhida de Deus. Ela não faz para aparecer, ela faz com humildade diante de Deus e Deus está vendo o coração dela, porque Deus escolheu ela como intérprete.
Ela não pensa em dinheiro, reconhecimento financeiro, em enriquecer. Não, é uma coisa natural que ela vai lá, interpreta para os surdos, vai embora. Então, se um para os ouvintes e intérpretes que recebem salário, por exemplo, né? Acabou, não quer saber do surdo. Ah, é bobagem, surdo não sabe conversar, não tem interesse, desculpa, vai embora. Vai lá, recebe o salário dele, vai embora, faz o trabalho dele e acabou. Tenho o meu dinheiro, vou lá e nem aí para os surdos. Tá cheio de intérprete. Tá cheio de intérprete que ama a interpretação, mas não ama o surdo. Falta amor no surdo. E foi isso que a gente tem que aprender nas escolas de Libras. Você vai aprender Libras, você tem que aprender primeiro a amar o surdo. Ame o surdo primeiro e depois aprenda Libras. É isso. É isso. Nota 10, Eu queria falar também sobre o fato de a gente não às vezes conseguir dialogar com alguém. As pessoas não nos dão chance. Simplesmente vai lá e bloqueia. Eu vou bloquear ele. Eu não quero ouvir o que ele tem para falar. E aí eu não tenho chance de me explicar. Eu não tenho chance, eu não tenho canal, eu não consigo ligar, eu não consigo chegar na pessoa porque eu estou bloqueada. E eu não tenho chance. Então essa falta de maturidade incomoda um pouco. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque está muito lindo. Está muito lindo. Sua palavra está muito linda. Muito. É muito. Está muito forte. Está muito forte. É muito bonito. A gente pediu muito para Deus hoje. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Desculpem a todos, isso acontece. É tão maravilhoso tudo que está acontecendo, Ana, que tudo que eu anotei aqui para falar, ele falou antes de mim. Tudo que eu anotei, você falou antes. Você falou antes de mim. Você já sabia o que eu queria ouvir. Você já sabia o que eu queria ouvir. Você já sabia que... Muito lindo. Eu espero de verdade. Amém. 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 Eu espero de verdade que a gente tenha conseguido chegar em muitos corações. Que a gente consiga, que a gente tenha os três aqui, que a gente tenha quebrantado aí muitos corações machucados, pessoas feridas, amarguradas, que carregam com si traumas, pensamentos negativos, e que a gente
tenha conseguido de verdade tirar tudo isso ou orientar o caminho, né? Orientar o caminho, dar para as pessoas mais respiro, assim, alívio, né? Eu espero de verdade que isso tenha acontecido. E isso é um trabalho para ser. Olha só, a gente chegou a atingir 400 pessoas ao vivo. Então, eu acho que é um trabalho para a gente nunca mais parar. A gente nunca mais parar. A gente tem que trazer coisa nova, a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que agora abrir. Vamos abrir as perguntas um pouquinho, Ana? Eu vou abrir primeiro a interrogação, Ana. Vou abrir primeiro a interrogação, depois eu subo os comentários. O Jean Carlos. Lembra como assim de não quer perdão? Eu sou perdão sempre. Tenente Costa, sinal dele é esse aqui, Tenente Costa. Amei a fala da Ana, parabéns. Amo vocês duas. Muita gente dizendo graças a Deus. Me emocionei, foi emocionante. Glória a Deus. Uma pessoa aqui disse assim, Elisângela, eu igual quem sofrendo tristeza, pessoa mal comigo. O Tenente Costa disse que muitos intérpretes só pensam em dinheiro. Bastante gente dando boa noite para o pastor Carlos. Que Deus abençoe sua vida. Muito legal. Parabéns. Olha aqui. Jesus disse que nós precisamos perdoar sempre na lei da Bíblia e que o perdão é eterno em 70 vezes 7. Elaine diz que as palavras que ela ouviu, ela viveu. Deus abençoe vocês. Não brinquem com Deus e não brinquem com o perdão. Que show! Gente que disse que show aqui. Muito legal. Eu vou subir os comentários. Tô sofrendo um pouquinho aqui para achar. Agora eu vou pedir para a Ana me ajudar com os comentários, porque eu não consigo enxergar direito. Eu não consigo, fica muito pequenininho, eu não consigo ver. Então, a Ana vai me ajudando. Oi, mamãe, oi, tá tudo paz, não, tá de olho, não pode. Oi, mamãe. Consegue ver? Abriu. Olha lá. Ativar comentários, tá ativo já. Mamãe, olhe. Mamãe, olhe. Mamãe, olhe, tá de olho. Eu acho que ele libera só para 2 telas. Mamãe, olhe. Eu não vou conseguir. Consegui. Ai. Toi. Não, já. Aqui, olhe. Não. Não pode.
Não pode. Não pode. Não Deus pode. abençoe. Não pode. As palavras são emocionantes. Amém. Continuem firmes, igual. Foi maravilhoso. Glória a Não Deus. pode. Menos acusação. Glória a Deus. Obrigado para intérprete. Ai, que lindo isso. Não, não pode. Não, não. Eu tô chorando de verdade. Muita coração. Hoje sou eu e senti o Espírito Santo. Deus abençoe. Muito emocionante. Ana Beatriz. Maravilhoso. Deus, aleluia. Amém, amém. Eu tenho depressão. Depressão. Tá bom. Vou desativar os comentários um pouquinho, porque a Ana fez ela sentiu, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. E é verdade, viu, pastor? Eu vejo muitos surdos com essa problemática de depressão. Eu tenho certeza que a primeira delas é a falta de comunicação, né? São surdos nascidos em famílias ouvintes, né? E os ouvintes, a família nem sempre tem a comunicação em Libras. Então, esse é o primeiro fator que causa a depressão. Porque tem uma escritora que chama Helen Keller. Ela é surda e cega. Helen Keller, ela é surda e cega. Ela disse o seguinte, que a cegueira afasta você das coisas. E a surdez afasta você das pessoas. Porque você se isola. Você não tem comunicação, você não entende o que está acontecendo, você se isola. Isso é muito real, Quando eu comecei a entrar na comunidade surda, eu recebia ligações na madrugada de surdos querendo se matar, de surdos falando em morte, de surdos dizendo que precisava da polícia. E isso era frequente. Eu não sabia como eu agia. Imagina o meu desespero. O senhor imagina o meu desespero? Como que eu fazia isso? Como que eu ia cuidar desse surdo que estava pedindo ajuda, pedindo polícia na casa dele? Olha, meu marido é polícia. Como é que eu vou ser de tudo isso aí? E como é que eu não ia ajudar esse cara que estava pedindo polícia para mim? Então eu passei um tempão para entender que era depressão, que era falta de conversa. Passei um tempão. Faltava conversa, era só conversar, Ele só queria atenção, só queria conversa. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre depressão. Então, aconteceu. Um surdo subiu num prédio. No sexto andar. Uma depressão fortíssima, grave. Falta de comunicação na família. Opressão, se sentindo diminuído. Ele pegou um facão e disse que ia se matar dentro de casa. Ele abriu a janela, sentou, pegou a faca e ele disse que ia pular. A família se desesperou
ligou para mim, para minha igreja. A secretária me chamou e me disse, vai lá, pastor Carlos, tem um surdo querendo se suicidar. E aí eu perguntei o nome e eu sabia. Porque ele tem problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas... A família não tem paciência, não tem trato com ele. E eu fui. Peguei meu carro, saí, cheguei 6 minutos mais ou menos. E eu cheguei, vi, tinha carro de polícia, tinha SAMU, bombeiro. E quando eu vi, aquilo estava cheio de gente. E ele com a faca, dizendo que ia se matar. Quando eu abanei para ele, e ele viu e disse, pastor Carlos. E eu disse, espera um pouquinho, eu vou subir aí para conversar contigo. E ele aceitou conversar comigo. Eu ia correndo ali, 6 andares de escada. E aí o surdo me chamou, deixou eu entrar, eu mostrei que eu não estava... Né? Ele fechou a porta e ele disse, eu vou morrer, eu quero me matar. E eu dizia para ele, calma, calma. E eu não fui ali para xingar, julgar. Eu recebi do Espírito Santo a sabedoria e a orientação de dizer para ele assim, calma. Simplesmente eu disse assim, Deus falou para você, Deus marcou hoje é o dia que tu vai morrer, Deus avisou para você. Deus falou para ti hoje isso, Deus mandou você pular. E ele disse, não, Deus não falou nada para mim. Deus não te falou que era para você pular? Então por que tu vai morrer? Por que tu vai pular? E aí ele tirou a faca do pescoço. E aí ele perguntou, Deus, como assim Deus? E eu disse, Deus, esse é o dia que Deus te chamou e disse, sim, que era para tu pular, que era para tu morrer, te matar. Não foi. Não, porque eu estou sofrendo, porque eu tenho trauma, porque eu não tenho paz, porque eu quero paz. Quem falou? Eu que quero me matar. Mas Deus não te falou isso. Deus quer que você continue aqui nessa terra. Deus tem uma missão para sua vida, para sua família. Deus não sei se você Deus tem um presente a dar para sua vida aqui. E Deus quer né, o momento que Ele quiser, quando você for velho, enfim, que Ele te chamar. Mas agora Deus não... Se você fizer isso, Deus não vai te perdoar. Porque está sendo egoísta e fazendo algo que Deus não pediu para você. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu disse, Deus não vai te perdoar. Eu fico arrepiada e emocionada até hoje. Deus não vai te perdoar. Porque isso é um assassinato. E ele começou a chorar, me abraçou forte, chorou muito. Eu abracei ele. E aí a gente começou a ter uma comunicação, estabelecer uma conversa. E eu sinto ali que naquele momento ele foi liberto. Houve uma libertação, a família ficou boquiaberta. A gente foi no hospital psiquiátrico, né? E eu dizia, vai buscar o tratamento. E família, como que tu conseguiu isso? E eu só dizia, foi o Espírito Santo de Deus. E como que você conseguiu convencer ele a buscar tratamento? A gente já conversou, já pediu para ele procurar psicologia, enfim. E a gente gastava R$300 por mês e a depressão não curava. E esse problema, ele quebrava coisas dentro de casa. E agora ele é outra pessoa. Ele está educado. E a família toda ficou boquiaberta. Por quê? Porque ele recebeu a salvação, ele recebeu Jesus, ele foi salvo, foi batizado e mudou e foi curado, foi liberto. Tem outro exemplo de um surdo que queria se enforcar dentro do banheiro. Dentro do banheiro ele preparou a corda e ele ia se enforcar. Porque ele tinha AIDS. E ele se sentia muito oprimido, muito deprimido. E era uma vergonha para ele, para as pessoas verem aquela situação. Então ele queria dar um fim para a vida. E eu estava trabalhando e o vizinho viu a situação, né?
viu que ele entrou no banheiro e que ele ia se enforcar e disse não, 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 né? E ele dizia, eu não quero saber, eu vou me enforcar, vou morrer. E a pessoa lembrava da igreja, né? Que era perto ali. Então o rapaz ligou para a igreja e pediu para me chamar. Eu não conheci, eu não conhecia o nome dele. E aí depois me disseram, daí eu lembrei que ele era homossexual, eu lembrei. Daí, peguei o carro, fui. E como que eu vou entrar? Como é que eu vou gritar, né? Porque ele ia se enforcar, né? E eu tudo, enfim, eu dei um jeito lá de pular o muro, pular e bater na porta. E ele estava ali com a porta decidido a se matar. Aí ele abriu, ele saiu e perguntou, como é que tu sabe que eu tô aqui? Deus quer conversar com você. E ele ficou constrangido com aquilo, ficou, né, sentiu... Porque ele estava ali com a corda, tudo certo, ele ia morrer, ele estava assim, com um conflito emocional e vozes falando na mente dele, ele ainda estava atormentado. E aí a gente começou a conversar, e eu não fui para xingar ele, chamar ele de pecador, dizer que ele é do diabo, que o diabo estava nele, enfim. Não, eu fui ali e dei amor, dei carinho, demonstrei afeto, fui paciente com ele, comecei a conversar de forma doce, tranquila. Eu mostrei para ele o valor que ele tem, mostrei as coisas de valor para ele, que depressão, né, é uma doença que não que ele precisa, que isso é uma consequência do erro dele, que ele precisava ter usado camisinha. Por que ele aceitou isso? Então, a culpa é de Deus? Não, Deus não é culpado do erro dele, que ele precisava ter. Comecei a explicar para ele começou a chorar muito, aceitou Jesus, se converteu, foi batizado, o cabelão que ele tinha, ele cortou e virou homem, mudou e virou homem, e teve essa transformação. Ele estava feliz junto com Jesus, ele continuou usando medicação e tudo, mas ele estava feliz. Então, depressão não é fácil. É uma doença que não é fácil. A pessoa precisa desabafar, precisa explicar, precisa ir no psicólogo, fazer terapia, precisa participar. Muitas vezes a família não tem a comunicação, de moleque, e chama de... Então, isso vai carregando, a pessoa carrega essa maldição, você vai guardando, seu falta consciência, faltas negativas, esses sofismas vão sendo guardados dentro da mente e do coração da pessoa, e isso vai gerando a doença, a depressão, traumas, tristezas, mágoas, e ele se acha, começa aquela baixa autoestima de não se sentir capaz, de se sentir rejeitado, de se sentir humilhado, e isso é coisa que o inimigo vai plantando no coração da pessoa, né? Satanás, isso, ele vai soltando esses sofismas, essas mentiras na vida da pessoa, a pessoa vai guardando isso. Então a gente precisa acreditar e aconselhar a pessoa que ela tem valor, mostrar que ela pode jogar, esse pecado ele pode ser transformado e ser como nós, né? Porque somos humanos, somos pecadores. Mas eu pergunto, você acredita que Jesus pode curar a sua depressão? Se você não acreditar e não tiver fé, você é como se não acreditasse em Jesus, que a depressão permanece. Então ele refletiu, ele pensou e comparou. Puxa, Jesus me ama, Jesus me preocupa. As pessoas não se preocupam, mas Jesus me criou, Jesus tem orgulho de mim. Enfim, começa a dar valor e a pessoa vai mudando aos poucos, vai mudando, vai compreendendo. Mas não é fácil. Trabalho 20 anos e não é fácil. Posso fazer uma piada? Teve um surdo. Não vai rir, vocês vão rir. Teve um surdo lá que disse, eu vou pular, eu vou morrer. E a família desesperada. Então, o pastor Carlos Eduardo, e a família ligou, e a secretária me chamou
Ó, pastor Carlos, tem um rapaz lá que vai pular, vai se suicidar de um prédio no 10º andar. 10º andar. A secretária disse que ele vai pular do 10º andar porque ele quer morrer. Chama o pastor Carlos Eduardo, ele dizia. E a família, tá, eu vou chamar. Ligaram para a igreja, a secretária atendeu e me chamou e disse, olha, eu perguntei qual é o nome. Eu não vou dizer o nome aqui por ética, né? Porque a gente está numa live. Mas ele foi isso. Você disse o nome. Vai pular? Eu disse, vai pular. Eu já aconselhei muitas vezes, eu já aconselhei, já ensinei. E eu disse para ele, pode pular. Pode pular. E ele disse, não, pode dizer que o pastor Carlos Eduardo disse, pode pular. Pode pular, a secretária disse. A secretária disse, o pastor Carlos pode, porque eu duvido que ele vai pular. Duvido. E a secretária disse, olha, o pastor Carlos Eduardo falou, e a tia dele atendeu. O pastor Carlos falou que ele pode pular, e o surdo. O pastor Carlos falou que eu posso pular? Foi disciplinado pela tia. Porque eu conheço, já aconselhei muitas vezes esse padrão de comportamento. Muitas vezes ele não muda. E é por conta disso, né? A depressão, já expliquei, já ensinei. E a tia Muitos surdos, eles perguntam se ele se suicidava atrás. Eu acho que porque a depressão ela tá pedindo para explicar para nós. Então, tem duas situações, né? Depende. Tem gente que tem problemas mentais, tem problemas psicológicos, tem transtornos, e Deus conhece o coração de cada um, né? Então, se a pessoa se suicida, enfim, né? Quem sou eu para julgar, né? Deus conhece o coração de todas as coisas. Mas agora, separei, ou teve uma traição, ou me enganou, tá me devendo, a família tá me tratando com desprezo. Eu vou me suicidar. É complicado, né? Eu acho que é complicado, assim, eu acho que é impossível, assim, ter a salvação. Porque, por exemplo, não tem problema nenhum familiar, não tem discriminação, não tem. Por minha própria, né? Às vezes a pessoa tem problemas psicológicos, né? Tem transtornos, é diferente. Tem situações e situações, né? E Deus é bondoso, né? A depressão afasta amizade, ou porque um namoro acabou, ou porque houve alguma traição, ou porque a família, ou por roubo, isso vai gerando a depressão, e aí eu vou morrer, Não, isso são coisas que dá para resolver, dá para buscar outros caminhos, outras estratégias, outros meios e para buscar a cura, são coisas que dá para ser resolvidas, dá para mudar a situação. Procura um tratamento psicológico, procura um pastor, procura um amigo, desabafa, busca aconselhamento, mas a pessoa não quer aconselhamento e vai sozinho naquela angústia e acaba se matando. Então eu acredito que Deus criou a pessoa, deu a dádiva da vida, te colocou aqui nesse mundo para um propósito, não para esse. Deus não te chamou ainda. Deus quer que a tua vida tenha uma missão para ti ainda aqui nesse mundo. Vai chegar o tempo, na vontade de Deus, quando Ele quiser, aí sim Ele te chama e aí, né, aí a pessoa acaba falecendo, enfim. Olha, muito, muito fantástico, viu, Ana? Pastor. Raquel. Eu? Não, Ana, acho que a gente já
falou tudo. Gostei muito. Eu gostei muito. Vamos abrir o comentário. Eu só preciso colocar para carregar meu celular. Que meu já tá dando 15 de carga aqui. Abri. Glória a Deus. Que maravilhoso. Deus abençoe vocês. Ele tem muita depressão. Precisa conversar, precisa de ajuda, precisa de conselho. Ai, que fofo. Difícil depressão, glória a Deus. Salva, salva. Raquel, salva. Por favor, salva. Eu esqueço. Eu clico errado. Eu clico errado. Chama o Marcelo. Pessoa de coração frio, amargurado, sempre negativa. Pessimismo, sentimento vazio. Então agora eu vou dar uma... uma chance para... Uma chance. Vou dar Um presente. Um presente presente. para a Beatriz. Importante. É importante olhar com humildade, né? Ela tem a fluência da Libras e Deus está vendo o coração profundo, sincero, e Deus vai te honrar. Deus vai honrar, Deus está te honrando já todos os dias. Você não precisa que as pessoas, não precisa das pessoas. Você olhar para a sua vida com dedicação, amor, é um amor grande, alegria de ajudar o próximo, de traduzir, de levar informação com a fluência. E é uma serva de Deus, está servindo a Deus. Não é servir para mostrar para os outros, para ter reconhecimento, enfim. É para Deus, e Deus vai dando as informações, os surdos vão aprendendo, vão amadurecendo com os conselhos, com as informações, vai mudando, vai tendo transformações de vidas. Antes os surdos não conheciam, não tinha as redes sociais, não tinha as opiniões, né, era muita gente falando e não tinha legenda, os surdos não sabem o português. E aí, com a tua dedicação de trazer com as Libras, isso despertou no surdo um sucesso assim, gigantesco. Por exemplo, a novela Gênesis da Record. Nossa,
quase tem 1 milhão de surdos, então, enfim, olhando a tua expressão, o teu jeito de traduzir e passando aquela emoção para os surdos. E o surdo foi através das tuas mãos conseguindo desenvolver e aprender e crescer. Então, continua, não para, não desiste, continua interpretando, usando teus dons para servir a Deus. Porque os surdos do Brasil precisam de intérpretes assim, com fluência, porque a gente tem a falta de acessibilidade, tem as barreiras da comunicação, é uma luta constante para abrir, e a gente quer que tu continue traduzindo a novela Gênesis. Continue, não pare. Eu também, eu também tenho os meus desafios, eu não sei ler tudo, e eu consigo ver a tua expressão maravilhosa, o teu jeito, ali, fazendo, e passando a expressão, a emoção, eu consigo sentir a emoção, algo assim, entender o contexto, e é maravilhoso. Que Deus te abençoe, eu oro todo dia pela tua vida, porque o Brasil, a gente tem essa falta de acessibilidade, né? É uma luta, é dia após dia, passo a passo, e a gente vê intérpretes que não tem filmes, não tem intérprete, nas histórias bíblicas não tem intérprete, enfim, tem só a legenda, então eu quero que os filmes, novelas, enfim, novelas bíblicas, no caso como essa de Gênesis, né, precisa ter essa interpretação para que os surdos entendam a palavra de Deus, entendam o contexto, entendam o que está acontecendo e haja uma transformação eu peço que Deus te abençoe, Ana Beatriz, que as pessoas que te julgam, que falam mal, mostram, faz assim, e a tua vida vai ter. Olha a tua vida, né, com orgulho, tem uma família maravilhosa. Perdoa as pessoas que te ofenderam, que fizeram mal e esquece, continua a tua vida desenvolvendo e crescendo para a obra de Deus. Amém. E estimulando e levantando, e nós precisamos levantar a Raquel, né? E a Raquel também, muitas pessoas falando sobre a Raquel, que é oralizada, a tua história, né? E muitos me falando sobre ti, Raquel. E hoje eu pude ter o prazer de te conhecer, fiquei feliz com esse dia que Deus preparou, estou muito feliz. E agradeço o convite da gente ter, né, se conhecido, e eu peço a bênção de Deus e a unção sobre a tua vida. Que a tua vida possa ser repleta do Espírito Santo e crescer, se desenvolver, que a tua saúde, que não falte nada na tua casa, que Deus te dê sabedoria, que Deus quer usar a tua vida, que Deus quer que a palavra de Deus possa ser espalhada em todo mundo, em todo o país. Amém? Eu preciso pôr a carga, só um minuto. Desculpa. Eu precisei pôr aqui a carga. Eu estou muito emocionada. De verdade, mas estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu acho que a gente precisava desse alívio. Essa conversa foi um alívio. Hoje eu tenho certeza que eu vou dormir horas. Vou deitar e vou dormir, porque eu senti muito carinho. Eu senti Deus acariciando a gente. É muito bom. Eu quero te conhecer presencialmente. Eu quero te dar um abraço. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai ter que se conhecer. Vamos se conhecer, sim.
E muito obrigada, Ana, por essa oportunidade. Muito obrigada ao pastor por essa oportunidade. Aos surdos que ficaram aqui até o final, todo mundo assistindo, os ouvintes que estão aqui. Muito bom, muito bom. Obrigada mesmo, gente. Vamos orar, vamos orar. Pai, estamos diante de Ti, na Tua presença, queremos Te agradecer, eu quero Te agradecer pela vida da Raquel, pela vida da Ana Beatriz, pela minha vida, por essa live maravilhosa, o momento da gente poder compartilhar a Ana Beatriz com a interpretação, dando versículos da Tua palavra, também os comentários de cada um, que as pessoas, que cada um possa receber, ó Deus, que o Teu Espírito Santo toque no coração, na vida de cada um, e que haja quebrantamento, que haja mudança de vida, que as pessoas possam não pensar mal do próximo, mas que a gente possa pensar bem dos outros e fazer, agir conforme Jesus quer, tendo consciência do erro, do bem, do mal, e buscando perdão, buscando arrumar e refletir sobre essa questão da mentira, da inveja, dos ciúmes, da fofoca, da traição. A gente não quer aquele tempo com maldição na nossa vida. A gente quer abandonar o pecado, a gente quer abandonar o velho homem e quer te pedir perdão e que o Senhor perdoe também cada um, que haja cura, libertação, que as pessoas possam ser transformadas, que o Senhor transforme a vida de cada um e que o Senhor use a vida da Raquel, unja com o teu espírito, com a bênção, ó Deus, e que entregue para ela que o Espírito Santo toque através dela vidas sejam transformadas, libertas e entregues nas tuas mãos e que o Senhor dê uma bênção para cada um. Te abençoe a vida da Raquel, do marido dela, também a saúde, que o Senhor dê sabedoria, maturidade espiritual, emocional, e que ela seja protegida por ti, que ela seja fiel e siga os teus caminhos sempre. E que o Senhor abençoe, que ela também cuide da Beatriz, o marido dela, o Leandro, cuide deles, da saúde, tira todas as preocupações, a ansiedade, o estresse, as preocupações com o que as pessoas estão dizendo e pensando, mas que a gente possa olhar que eles possam olhar e ver a tua bênção, a tua mão, que o Senhor escolheu a vida deles, para que eles possam ser bênção, que eles tenham sabedoria, humildade, em servir teu nome na tua obra, o dom que deu a ela, que ela continue abençoando vidas, dando acessibilidade, quebrando essas barreiras da comunicação e ajudar os surdos a se sentirem felizes, a terem a informação, pedimos que a senhora unja as mãos dela, Deus, e abençoe, que ela possa ser bênção e ajudar em prol do teu reino, que a inveja, que as maldições, que as palavras contrárias contra ela, que o Senhor proteja contra o escudo e que o inimigo não... Nós repreendemos todo o mal, que o inimigo seja repreendido e que o Senhor dê paz ao coração dela, dê tranquilidade, guie os passos dela, continue guiando e que nós todos possamos ter essa prática de perdão, que possa ter cura, libertação, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de bênção, onde um abençoa o outro, Deus, que a gente possa ser unidos e que no futuro, Deus, a gente possa encontrar a Raquel e a gente possa se conhecer. Eu acredito que Deus vai abrir esse momento, esse encontro, e a gente vai poder se abraçar como irmãos e irmãos em Cristo, e também a Ana Beatriz, nós unidos em amor, debaixo da tua bênção e da tua graça. Entregamos a ti, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo. Obrigada, obrigada, obrigada. A filha surda. Que linda. Tudo bem? Tudo bem?
Que linda. Assistiu? Assistiu tudo? Assistiu? Tava no... Tava... Fofa, fofa, fofa. Um beijo. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada a todos que curtiram. Vou salvar. Eu vou salvar, sim. Vou salvar. Com cuidado. Deus abençoe. Tá.